eu diria para ela, não desistir nunca, né? Não desistir nunca. Primeiramente isso. E depois eu falaria para ela assim, eu acho importante isso da coisa de conhecer novos ares, novas pessoas, não se contentasse com pouco, que fosse em busca de coisas maiores, de lutas maiores, de direitos maiores, e que não desistisse nunca de si próprio, não desistisse. E que ela não nunca, principalmente isso, eu diria para a Iva, para nunca aceitar de ninguém a ouvir e ficar calada de que ela não pode. Não aceitar o não como resposta. Não aceitar o não como resposta e não aceitar que ninguém determine para ela o que ela pode ou não fazer ou estar, onde pode estar. Então, não aceitar o não como resposta para a sua vida. Meu nome é Ivanilde, mas mais conhecida como Iva. Eu sou do estado de Minas Gerais, sou do Vale do Jequitinhonha. Cheguei em São Paulo em 90, com 15 anos de idade, e vim do meu estado direto para cá, para o bairro. Eu vim de Minas Gerais direto para Coab Raposo Tavares. Então, assim, sem nem nunca ter andado de ônibus, então eu passei 2 dias de viagem, cansando, morrendo e falando onde é esse lugar que não chega nunca, porque as minhas viagens eram de 1 hora para ir fazer compra, porque eu sou hoje é uma cidade, mas eu sou de zona rural, né? Eu nasci em zona rural. Hoje é uma cidade emancipada, mas eu me considerava de zona rural. E saí de lá e morrendo, que eu não aguentava mais andar de carro, que eu nunca tinha andado de carro na minha vida. Ainda passar 2 dias viajando, para mim era treva. Aí eu vim direto para Coab, cheguei aqui, vim por questões assim sociais mesmo, porque por ser social de vida miserável, né? Hoje eu falo social porque da vulnerabilidade. Mas eu vim para trabalhar, né? Quando eu vim, tanto que eu vim achando que eu estava vindo para um lugar maravilhoso, né? Pensa aí, eu com 15 anos, sonhando que ia trabalhar, que ia conquistar tudo, e oh, que legal, estou indo para São Paulo, para casa das minhas irmãs, né? Quando eu chego onde minhas irmãs moram, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Nem até frio passava, porque a porta nem vidro tinha. Era pior ainda do que a minha, de onde eu estava. Então aquilo para mim foi uma decepção geral, com 15 anos. Falei, meu Deus, aí eu tinha vontade, chorava, queria minha mãe, não queria ficar aqui, porque lá a gente tinha o rio. Tinha rio, tinha água doidada para tomar banho, para beber. Aqui não. Sabe, que no ano que eu cheguei aqui não tinha nada, nada, porque as minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, 5 irmãs que moram aqui, né? Aqui na Coab Raposo, né? Que são as primeiras moradoras, que elas vieram, né? Elas foram colocadas aqui, porque elas moravam no Ferreira, em uma favela chamada Nova República, no Ferreira, no bairro do Morumbi. Era uma favela pequena, né? De família de 70 moradores, e que houve um subterramento, né? Elas moravam numa favela onde hoje eu sei, né, pelas lutas que me ensinou, que ela estava situada no local onde estava crescendo o especulamento imobiliário, e isso fez com que cada vez eles fossem mais massacrados e mais encurralados, né? E aí, nessas construções, começaram a limpar os terrenos em voltas para construir prédios. E com isso de mexer na terra, fizeram várias manifestações para não acontecer, para não, sabe, várias formas, mas aconteceu. Nessa construção do lado, onde o barranco cedeu, né, e soterrou a favela, né, em 89. Mas suas irmãs ficaram bem. Graças a Deus. Né? Minhas irmãs, sim, a gente perdeu parente, né? Como um bom mineiro fala, parente por causa da convivência. A gente perdeu, por exemplo, a minha sobrinha, primos dos meus sobrinhos ficaram subterrados, que eram concunhados da minha irmã, ficaram subterrados. Mas minhas irmãs, graças a Deus, estavam em trabalho,
estava trabalhando no Portal do Morumbi, mas os sobrinhos estavam em casa. E naquele dia, os meus sobrinhos saíram numa distância de 2 quilômetros para ir até a padaria, no bairro do Ferreira, para comprar pão. Quando eles voltaram, já estava subterrado, e as mães chorando, achando que ele estava lá, e ele estava vindo brincando. Né? Um com 7, o outro com 9. São os meus sobrinhos mais velhos. E aí vim para cá, me deparei com tudo isso e comecei a... É uma história muito longa, né? Mas aí o bairro começou a gente não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, 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 nada. E aí eu comecei a cuidar dos meus sobrinhos com 15 anos, os sobrinhos e os vizinhos, porque aqui as mulheres trabalhavam, então os mais velhos que cuidavam dos mais pequenos, né? Naquela época tinha muita mão de obra aqui dentro oferecendo. Tinha uma empresa que prestava serviço de limpadora que chamava Brasanita, que ela vinha com a perua pegar as mulheres. É, a Brasanita. Ela vinha, pegava as mulheres, pegava e trazia. E nós, mais velhos de 14, 15 anos, que cuidava dos sobrinhos e dos filhos dos vizinhos mais próximos. Né? Mais próximo esse que eram as primeiras 4 ruas, que desse lado aqui, entre a Vida Nova e a Córrego da Independência, as 4 travessas são os primeiros moradores, que são da Nova República. São 4 ruas em seguida, que são os primeiros. E a gente cuidava das crianças desses 4, porque aí a gente tinha que sair daqui, atravessar a Raposo Tavares para ir no bairro vizinho do outro lado da avenida, que era o Parque Pei, para levar, que era a escola mais próxima. Aí umas 20 crianças, que ia tudo aquele bando de criança, cuidava. Eu e mais alguns, tinha mais uns 4, 5 nessa idade de 14, 15 anos, era nessa base, uns 4 adolescentes cuidando de criança. E a gente levava e buscava, porque os pais não estavam. E a gente fazia esse trajeto. A gente tem uma referência, eu e Iva, tem uma referência de liderança, que é a Dona Mariazinha. A Dona Mariazinha... Cuidado com o microfone. É que eu tenho mania de botão. Quer botar do ladinho? Não, tá bom, eu fiquei aqui. A Dona Mariazinha, ela é uma liderança que já vem da Nova República. Ela já vem da Nova República como liderança, porque ela, quando chega na Nova República, ela que faz esse movimento de articular para a escola, para moradia, né? Porque morava todo mundo nos barracos. Ela e o seu Valtinho. O seu Valtinho não é muita referência para mim, porque eu, Iva, não tenho referência de homem na minha vida. Né? Então, ele não é. Eu vejo mais a Dona Mariazinha, porque era a avó Mariazinha que juntava os adolescentes para parar Raposo, para pedir água, para pedir asfalto, para pedir escola, porque a gente não pensava em transporte naquela época. Essas eram as pautas. Era água, luz e escola. Que é o básico. É o básico. É o que ela arrastava a molecada para ir para Raposo fazer. E para alimento também. Porque essa família chega aqui sem nada, com a roupa no corpo, né? Então ela chega aqui sem nada e sem trabalho, sem nada, porque ela estava lá na Zona Sul e vieram para a Zona Oeste. Contra a vontade. Hoje amo o bairro com essa história, mas contra a vontade, né? E vieram para cá. E ela também fazia esse movimento com a gente para ir para o SEASA, para ajudar ela a trazer os mantimentos. E aí ela montava um sacolão, onde a gente buscava os alimentos para distribuir para as famílias. Hoje eu acho até engraçado, porque essa coisa da identificação, né, não quer dizer só com ancestralidade, com a luta, não é. A gente vai se reconhecendo e vai se apropriando das nossas realidades, dos nossos saberes, com o tempo, porque as pessoas vão ditando isso. Hoje eu consigo definir e falar com certeza que desde os meus 15 eu já estava atuando como uma liderança, porque eu estava buscando a melhoria do bairro e nem imaginava que era isso. Para a gente era prazeroso. Saiu com a avó Mariazinha, a gente até chamava ela, tinha pessoas que chamavam ela de Mãe Lucinda. Na época tinha uma novela onde uma mulher que morava num aterro, porque a gente ficava no aterro também. Aqui do lado, aqui hoje onde é um empreendimento imobiliário, que é o Reserva Raposo, era um lixão e a gente subia com ela
para catar as coisas também, ia para o SEASA, fazia todo esse movimento de luta com ela, e ela fazia isso, tudo isso, em tudo para trazer para a comunidade, para os moradores. Então, a gente não tinha noção do que fazia. E ela, para mim, é uma referência muito grande. Eu peço licença para ela o tempo inteiro. Ela, para mim, olha, está com 70 e poucos anos também, e eu me recuso a falar da minha vida não citando ela. Ela tá viva? Está viva. Ela está viva, graças a Deus. Está viva e, assim, hoje, né, no decorrer da história da Coab, fui conhecendo novas pessoas, que é a própria Diva, que acabou de falar com vocês, a Janete, a Madalena, né, que são a terceira, são as 3 mulheres, depois da Dona Mariazinha, são as 4 mulheres referência para mim, que eu costumo dizer que são mentoras de me ensinar o que é lutar pelos direitos, que é fazer essa luta aí, de correr, de buscar, né, para o melhor. São as 4 mulheres para mim que são minhas mentoras, né? Que eu aprendi e continuo aprendendo cada vez mais com elas nessa luta aí de políticas públicas. E aí a gente vai em busca de tudo isso, né? Eu não tenho referência nenhuma política no passado, né? Hoje, por exemplo, para mim, quando se fala da reportagem, falar do vereador Zaratini, para mim, bufa para ele. Porque, para mim, quem fez essa busca foi a Dona Mariazinha, que era uma Dona Mariazinha, uma mulher preta, já de idade, né? Uma senhora já com seus 50, 60 anos, que pegava a molecada e ia para Raposo Pará, ó, estamos aqui, estamos vivos e precisamos de água, né? E aí, então, para mim, a referência minha de políticas públicas que trouxe foi ela. Porque ela chegou aqui sem nada e ela foi lá gritar e bater panela junto com crianças, né, que a gente nem entendia, e que fez esse movimento. O parlamentar, para mim, devolveu o que é de direito. E diga-se de passagem, a devolutiva ainda é meia boca. Sim. Ainda é meia boca. Então, para mim, eu não tenho essa referência. Tenho ela como referência de que fez a coisa acontecer na Coab Raposo, né? E aí é uma das primeiras também presidente de associação do bairro, porque é uma das primeiras moradoras. Então, a minha referência é ela. Na verdade, eu descubro que eu sou uma mulher preta quilombola na pandemia. Na pandemia. Porque eu não tinha noção nenhuma. Porque eu sou do Vale de Jequitinhonha, sou de Jenipapo de Minas. E quando sai a vacina que fala que os quilombolas foram um dos principais a ser contemplado pela vacina do Covid, aí falou, a informação um pouco na mídia chegou para você se informar qual era a sua ancestralidade, de onde você era e se você tinha esse direito. E aí eu pesquisei no Google. Aí eu descubro que Jenipapo de Minas, do Vale de Jequitinhonha, é uma cidade quilombola. Para mim foi assim. Porque também, para mim, eu, Iva, também, estou me descobrindo como uma mulher preta agora. Agora. Né, essas questões de racismo, né, de preconceito, disso aí. Eu vivi muito isso e eu nem tinha noção, nem de assédio, sabe? Eu trabalhava com 16 anos em casa de família, porque depois que passa essa minha fase, essa minha oportunidade de militar com a Dona Mariazinha, eu tive que ir trabalhar. E aí eu fui trabalhar em casa de família. Né? Eu fui dormir no emprego, trabalhava de segunda a sábado, eu só vim em casa no domingo. Você trabalhava com o quê em casa de família? Com limpeza. Com limpeza, lavando, passando, cozinhando. Né? Eu trabalhava com isso. E era o tempo inteiro assediado, né? Porque o das patroas ficava desfilando de cueca, né? Encostando, indo no quarto. Né? E eu nem tinha noção disso aí. Porque também eu não tinha liberdade de expressão. Para mim, eu só abaixava o rosto, né? Só abaixava o rosto e não queria, nem tinha noção de nada disso. Para mim era normal, era o filho da patroa e eu tinha que bater continência abaixando o rosto, porque ele que estava passando, né? E do preconceito, eu não entendia isso, porque quando eu ia com os filhos, porque mesmo trabalhando como faxineira da casa, quando a patroa ia sair, eu ia para ficar com os filhos. Mas eu esperava fora da festa,
né? Para depois só pegar as crianças e pôr para dormir quando ela chegasse. Eu não entrava no salão. Não, no salão, quando você ia para fora. Ah, tá. Quando você ia Esperava lá fora. fora. Você esperava fora, ou no quintal, ou na cozinha. Você nunca estava na casa. Mas você tinha que ir para acompanhar. Para acompanhar. Mas eu nem me via nesse lugar também. Então, muitas coisas que hoje, né, que graças ao século, ao entendimento, a gente está nos apropriando e sendo mais como posso dizer a palavra? Mais posicionada, né? Mais posicionada, como, opa, aqui não. Hoje eu entendo disso, mas antes eu não entendia nada disso. E a indígena vem por parte da minha bisavó, né? A mãe da minha avó foi encontrada no mato. Aí, então, o indígena vem pela minha bisavó, né? E eu acredito que seja pelo meu pai. Seja pelo meu pai, porque é a tataravó dele, a bisavó dele, não, tataravó dele, bisa minha, alguma coisa assim. É por parte do meu pai, não é da minha mãe. Não foi aí. Não, nessa virada não foi aí. Essa virada foi na caminhada com as mulheres lá na busca das políticas públicas. Ah, tá. Essa virada de mulher preta foi mais aí. Não foi de me entender como quilombola, me reconhecer e saber que eu sou uma quilombola, foi na pandemia. Mas a coisa de ser uma mulher preta... Uma mulher, agora, não foi agora na pandemia. Foi já devido às andanças, devido aos conhecimentos, o estudo, porque eu também não vim de Minas Gerais, eu vim da Minas Gerais semi-alfabetizada. Ah, isso eu te Você perguntar. fez até que série? Então? Sexta série, Lá em Minas. em Minas, com 15 anos. E aqui você consegue terminar? Aqui eu consigo terminar em 2009, quando eu estou no meu segundo casamento, que é o meu casamento atual, e o meu companheiro que me orienta a estudar. Porque quando ele chega eu já estou fazendo essa luta, já sou uma liderança comunitária, e ele fala, você precisa estudar, que você é muito inteligente, o que você, os lugares que você vai, você precisa voltar a estudar. Pode ir que eu cuido das crianças, porque eu tenho 3 filhos, São do casamento anterior? os meus 2 primeiros mais velhos são do meu primeiro casamento. E o meu caçula, de 15 anos, é do meu segundo casamento, que é do casamento atual. E quando eu vou estudar, o meu filho do segundo casamento está com 1 aninho. E ele fala, volta a estudar que eu cuido das crianças. Né? Porque aí ele já também é uma pessoa que também inseriu meus filhos como o dele. Quando eu caso na segunda vez, meu filho mais velho tinha 9 anos e a minha menina tinha 3. Aí fiz o ensino médio, aí do ensino médio eu fiz a prova do curso técnico, aí passei na ETEC, aí fiz desenvolvimento comunitário na ETEC, já concluí, né? Estou formado em desenvolvimento comunitário e agora estou estudante de serviços públicos. Estou fazendo na ETEC-CEPAM lá na USP. Faço lá. Porque as ETEC aqui do Distrito de Raposo, contabilidade, essas coisas não me chamam. Não é muito o que eu atuo, né? E eu procuro estar sempre assim. Como a possibilidade da faculdade é um sonho tão distante, porque ainda, como a minha companheira falou, a minha prioridade hoje, porque o meu tempo já é menor, é dar o estudo para os meus filhos, porque eu estou passando e eles estão vindo ainda. Então, minha filha faz a faculdade, está no último ano dela e eu prefiro investir na minha filha e no caçula. E aí eu vou fazendo os cursos técnicos enquanto não chega a minha vez. Mas não desistir, porque eu quero fazer serviço social. Isso eu quero fazer. Fazer faculdade de serviço. Quero fazer faculdade de serviço social. Assim que passar a vez das crianças, aí eu volto. Espero em Deus que eu tenha tempo, né? Que eu tenha tempo. E aí eu tô aqui. Hoje sou presidenta de uma associação cultural, né? Sou presidenta de uma associação cultural que chama Espaço Cultural Cachoeiras, que é uma luta também dessas mulheres lá de trás que me ensinou a militar por políticas públicas. Eu, junto com essas mulheres, a gente tem é o único espaço que a gente tem aberto no bairro Coab Raposo, que a gente
pega esse espaço cheio de descarte, de entulho, de lixo, de tudo que você... lugar para descarte. E a gente limpa esse espaço, a Janete chama a mulherada para a luta, vamos limpar aqui que não tem onde as crianças brincar. E aí começamos a limpar esse espaço. E ela falou, aqui agora vai ser o espaço cultural. Aqui nós vamos lutar para ter uma casa de cultura aqui, para trazer cultura para o bairro, porque a quebrada merece ter cultura, a quebrada merece ter um cinema, ter um lugar para aprender, para ocupar a mente, tirar essa molecada da rua. Aí a gente limpa esse espaço em 97. Em 97 a gente limpa esse espaço, aí tira, chama a prefeitura, faz o mutirão, tira todo o descarte e a gente começa a cada vez que um ia jogar lá, que estava passando, não deixava, brigava com a população, aqui não, aqui não. Nesse espaço, depois que a gente limpa, vem um circo e arma a lona lá no espaço todo bonito, essas mulheres querem pegar o dono do circo de pau, denuncia na prefeitura, que nós limpamos o espaço, esse circo chegou aqui, não tem licença, a prefeitura demora 10 anos para tirar, quando a prefeitura vem tirar esse circo, o dono do circo já era parceiro, que era o Tony. O Tony já tinha negociado com as mulheres, para não sair, ele cedeu o espaço do circo para fazer as atividades culturais, aí ele ensinou a fazer picadeira, ele ensinou a fazer trapézio, ele deixava ensinou as crianças a fazer malabarismo, e o circo ficou espaço. O dia que não tinha as atividades noturnas era para as apresentações do circo, e de dia o circo virou o espaço de promover cultura. E aí o Tony virou nosso parceiro. Quando a prefeitura vem tirar o Tony, aí a mulherada tudo entra na frente e fala, tirar ele? Não, não vai tirar. Aí a subprefeitura fala, tira ou não tira? Porque vocês falaram que não queriam. Não, agora ele vai ficar. E o Tony ficou por muito tempo aí, é nosso parceiro até hoje, né? Sempre que ele vem na Coab, ele nos fornece bastante ingressos para as ações sociais das famílias de vulnerabilidade que não têm condições de pagar. Aí ele dá em todas as escolas, ele fornece 20 ingressos para cada instituição de educação, para a gente trabalhar com as famílias que não têm condições de pagar. E é nosso parceiro, é uma pessoa que está sempre em contato, que ajudou a cuidar e a preservar o local esses anos todos. E aí, depois de 26 anos, a gente continuou na luta. Aqui não vai construir nada aqui é só para cultura, é para cultura. E 26 anos a gente ficou ali mantendo. Depois de 26 anos, a gente faz uma parceria com um parlamentar vereador, onde ele promete uma emenda parlamentar para a construção do espaço, porque todos esses 26 anos, desde 97, a gente faz a luta de cultura dentro da nossa própria moradia, fazendo as reuniões para as ações e ocupando as garagens dos próprios moradores do bairro. Ele emprestava garagem para a gente reunir, para a gente fazer as brincadeiras. Quem era mais próximo do espaço, a gente guardava o material na casa. E foi 26 anos assim. Em 93, a gente ganha essa emenda parlamentar, né, e que é mandado esse valor para a Secretaria da Cultura em 2022, e pandemia, esse dinheiro foi parar em algum lugar com a desculpa que não podia gastar, a não ser para a saúde, e esse dinheiro não chega para a construção do espaço. Esse parlamentar dialogava bastante com a gente, com a cultura, e ficou inconformado com isso também, mandou uma emenda menor, né, de 300 mil, onde a gente conseguiu construir 115 metros quadrados, que aí veio via subprefeitura, para a coisa funcionar. Porque também a gente está com esse problema, né? Que, apesar de ser uma mulher periférica, preta, não tem esse olhar para a quebrada, né? Porque ela não tem esse olhar para a cultura, né? Nossa secretária de cultura, por favor. Né? Não dá nem para comentar, é triste. É triste, e principalmente para mim. Hoje é uma mulher preta, periférica, que está na Secretaria de Cultura, Sim. e ela não atende isso. Não, ela não tem, é a Aline, né, o nome dela, ela não tem nenhum olhar para a periferia, nem parece que ela saiu de lá, que ela é gente da gente. É triste para mim, enquanto mulher preta, falar isso, mas na política tem isso também. Eu, Iva, vejo também que como mulher, eu não tenho bagagem
eu não tenho exemplos, eu não tenho reconhecimento de mulheres tendo esse olhar para a quebrada. Até eu acho que é por isso que nós, como mulheres, continuamos votando em homens brancos para nos representar. Porque quando a gente tem histórias de mulheres que chegam na política, ela chega na política, mas o olhar dela não vira para a periferia. E aí você não consegue fazer o discurso. Porque na Coab Raposo hoje a gente tem também uma representante lá em Brasília, né, eu, Iva, sei que ela está lá, que é a parlamentar, né, que é a deputada federal Juliana, que é uma mulher indígena também, né, uma mulher indígena que tem parente dentro do território aqui e que eu não vejo nenhum esforço da parte dela saber qual é a preocupação e que ela pode ajudar no local. Então, é esse o problema que eu acho que as mulheres não se fortalecem, porque também a pouca que chega, ela não representa as mulheres. Porque eu não posso te dizer se isso é porque não há esforço ou porque elas são minorias. Mas eu vejo que essa representatividade ela vai muito distante da nossa realidade, porque quem chega, pelo menos aqui na Zona Oeste, no fundão aqui do Distrito Raposo, são os homens brancos. São eles que chegam, são eles que estão te atendendo às suas demandas e é com eles que você consegue dialogar. Porque essas outras mulheres também, elas não estão aqui no fundão, elas não comparecem aqui para a gente fazer o discurso. E a gente também sabe que, como cidadã morador da periferia, você não tem esse acesso livre para dizer, eu vou falar com o parlamentar. Você não tem isso. Você não tem esse acesso, essa troca direta. Então, é o socorro de quem chega. Você é praticamente obrigado a se alinhar com pessoas de outra ideologia, porque é quem está salvando. E quando você está nesse lugar de liderança comunitária, é quem está fazendo. E quem está fazendo é ele. Porque você olha para o seu território, você olha para as suas necessidades e para aquilo que você busca, que é o melhor de onde você está. E isso está chegando na mão do homem e branco. É um desabafo, desabafo não, é um comodismo? Não, não é, mas não chega. E, infelizmente, também eu, como mulher preta, vejo também que há um pouco de disputa entre as mulheres. As mulheres também, elas me parece que têm necessidade de disputa, eu não sei explicar, não tenho esse saber hoje para te responder se essa disputa é ego ou é por se tratar de mulher com mulher, não sei te dizer, mas eu sei que com lideranças comunitárias a gente não consegue dialogar diretamente a mesma fala com mulheres. Não consegue. E então, assim, eu sinto uma dificuldade. Iva, eu sinto uma dificuldade porque, assim, eu não tenho boa referência dos meus manos e das minhas manas da minha cor. Eu não tenho uma referência boa, porque sempre que eu estou com alguém, com um negro ou com uma negra, que eu vejo que está numa hierarquia de um poder maior do que o meu, eu me sinto diminuída nas falas deles. Eu me sinto em todos os aspectos. É na sala de aula, né? Seja como professor ou como companheiro. Iva, eu me sinto mais acolhida e abraçada pelo branco do que pelo próprio negro. Em toda a minha vida foi assim. Porque parece que o que eu sinto, que eu percebo, que parece que eu estou disputando espaço com meus irmãos. É isso que eu sinto. Que se ao invés da gente entrelaçar e somar e fazer a coisa acontecer, há um divisor de água aí, porque ó, seu lugar é até aqui, daqui para cá eu respondo por você. É sempre assim, eu não sinto. Não sinto. Deixa eu falar para você primeiro, antes de eu te dar essa resposta, eu preciso fazer um desabafo com você. Eu me sinto hoje incapaz de te dar essa resposta. Sabe por que eu sinto? Porque aqui na comunidade, a gente, pelo menos eu vou falar agora direto pela parte da cultura, a gente tem uma demanda muito pequena de atendimento com jovem. Um desinteresse muito grande com questões de política no território. Assim, é gritante,
é triste, é doloroso. Quando a gente traz qualquer oficina de políticas públicas, você precisa ver o tamanho do público que a gente tem, de minoria, e a fala dessa minoria é que muitas vezes vem pelo respeito ao seu trabalho. A gente tem a sorte de ter uma educadora, uma professora que faz parte do coletivo da cultura e ela consegue trazer muito aluno, mas não passa de ouvir, porque até o debate é desconstrutivo. Eu vejo isso, que apesar do bairro estar nessa potência todinha de construção que vocês conhecem, mas eu consigo ver também muita desconstrução de luta. Coisas que foram ardoso, dolorido de conquistar, se perdendo, por exemplo, no transporte, né? Que eu vejo que a gente faz mobilização aqui baixa assinada e eu vejo que a população, que tem muita população, tem muitas pessoas novas no bairro, muitas pessoas novas que chegaram, que compraram, que vieram, encontraram tudo já na visão dele pronto, que tá bom do jeito que tá. E com isso, que eu consigo também detectar que quando as pessoas param de lutar, toda a luta também ela é desconstruída e é apagada. E eu vejo isso no bairro, por exemplo. É muito difícil. Diva está aqui para falar que eu não estou mentindo. Para você mobilizar aqui uma pessoa para fazer qualquer ato, qualquer manifestação, cara, é 5 pessoas. 300 te promete, porque também te enxerga no lugar do doador, né? Porque isso é outra coisa na quebrada também que tinha que mudar. Das pessoas achar que você só está indo bem se você der cesta básica. Né? Primeiro, que a entrega de uma cesta básica não é dando cesta básica. Você não dá alimento. Você devolve o que é de direito. Né? Você busca caminho. Então, você não está dando nada. Você só está devolvendo o que é direito, né? Que é o alimento. Então, te ver nessa figura de dar comida é se contentar com muito pouco e é uma visão assim muito, muito minúscula, muito pouca que a quebrada tem isso. E eu não sei por que a quebrada tem isso, de achar que se chegar a cesta básica, puta, é o puta cara. Né? Que a gente estava falando do Tami. O Tami está tomando conta das quebradas com cesta básica desse tamanho, cara. De 1 quilo. Sabe? Como que o ser humano pode se vender por tão pouco se ele sabe que ele vai colocar o cara lá 4 anos para acabar com a vida dele, porque a gente está falando de ir para a luta. Quando você fala na luta, não é só na busca de políticas públicas, não, do seu trabalho também, da mão de obra também, da capacitação, de tudo. E as pessoas ficam no comodismo de eleger pessoas que vêm com promessa de cesta básica. A liderança lá comunitária, ela falou para mim que não dá para conversar com os jovens aqui para fazer negócio de fazer cultura, porque esses jovens daqui só sabem usar droga. Tudo nóia, só sabe usar droga, você não consegue nem conversar. Como pode uma liderança olhar para a sua comunidade e fazer um discurso desse, cara? Sabe? Chamar as crianças de jovem, porque o que você está fazendo de diferente? O que você está proporcionando? O que você está oferecendo? Não, esse não é o caminho, toma aqui o caminho. Qual foi a contrapartida que você deu para esse jovem para você falar que ele é um usuário, que ele é um dependente químico hoje e que ele foi para a criminalidade? Você fez diferença na vida desse jovem? Você dialogou com ele, se sentou, você procurou saber qual é a vivência dele, porque muitas vezes a vida desse jovem está refletindo no que a família está oferecendo. E quando a gente fala da família oferecendo, ninguém está falando de dinheiro, está falando daquela mãe que precisa, que sofre com alcoolismo dentro de casa, que ela tem um esposo dentro de casa, que tem com 4, 5 filhos, e que o marido fica em casa, que ela apanha e tem que sair para trabalhar para sustentar o marido, o filho, todo mundo, e está tudo bem. É o meu esposo, é meu marido. Então, assim, como é que você fala isso aí? Eu canso de ter embate com isso, porque eu não consigo ver, cara. Eu tô com 49 anos, eu vi fetos nascerem aqui, vi crianças morrerem aqui na mão da polícia, 4, que eu vi gerar, que eu vi nascer. Entendeu? Eu não gosto muito de dar reportagem, porque é difícil, porque até na minha vivência é muito difícil, porque no meu coletivo eu grito isso. Eu sou presidente de um coletivo
onde se fala da cultura, mas não olha ao redor. Porque não adianta você fazer cultura buscando o público. Não adianta. E não adianta você fazer cultura buscando o público. Você tem que fazer cultura fazendo diferença nessas famílias. É mostrando para ela o que é direito. Eu ouvi 26 anos buscando por um espaço e eu ouvi várias vezes falar, para que isso? Entendeu? E não é fácil. Pra você continuar a luta, porque para que isso? O que é isso? Lutar 26 anos para conseguir um puxadinho um puxadinho, cara, de 115 metros quadrados, para a pessoa olhar e falar, esse elefante branco. Não é fácil você continuar. Não é fácil você lutar com seus próprios companheiros, porque você tem um olhar além das paredes da cultura. Você tem um olhar de todo um território. Você tem um olhar que você sabe que não há moradia sem cultura, cultura sem educação e educação sem saúde. São eixos que não dá para separar. E como que você faz isso? Puxando tudo. Como que você faz? Como que você faz isso? Aí você ouve da juventude que eu não tenho perna. E depende de perna ou depende de raiz? Depende do que você enxerga. Ou depende do que você viveu, né? Qual é essa satisfação? Para mim, por exemplo, eu quero dar tudo aquilo que um dia ninguém me ofereceu. Eu tenho perna para isso? Eu não tenho. Porque eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho tudo. Mas eu tenho a prioridade também daquilo que eu acho que é o melhor que eu posso fazer, que é o melhor que eu vou estar dando. E eu quero dar isso para minha família, mas eu jamais vou permitir que eles me tirem essa luta, que eles me tirem a vontade de fazer. E quero cada vez aprender mais, mas gera indignação. Porque aí tem hora que você para e fala assim, putz, eu estou no lugar certo, eu estou com os companheiros certos. Onde é o meu lugar? Porque dá vontade de você tocar o foda-se e falar assim, você não me representa, estou me retirando. Mas quando você se retira, quando você chega a indagar, falar, aí você olha para trás e fala, puta, mas é justo, eu vou estar deixando a minha quebrada. Essa pessoa vai continuar lutando, buscando o que eu enxergo, aí te dá mais força, mas aí você acaba que você se martiriza. Você se acaba, porque tem isso também, né? Porque hoje a luta, as pessoas estão centralizando, né? Ó, eu sou da cultura, meu lugar é cultura, é cultura. Mas como que você vai fazer a porra da cultura se você não olhar para a saúde, não olhar para a moradia e não olhar para a educação? Como que você pretende fazer isso? Como que você consegue falar que você vai fazer num território com um olhar reto assim? Eu não entendo. Não entendo. E dentro do meu olhar, você faz isso quando você olha para o território, por exemplo, eu estou na cultura, eu enxergo assim, eu ampliando isso, eu consigo fazer isso quando eu consigo trazer a família para a cultura, quando eu consigo dialogar com a educação, quando eu consigo dialogar com a moradia, quando eu consigo dialogar com a cultura, aí eu pego esses eixos junto à junção e essas pessoas enxergam o bem maior, onde não vai só contemplar a cultura, mas toda esse território. Porque é o que a gente faz. É o que eu faço com a Diva, que somos duas. Mas é o que a gente faz. Diretamente. Diretamente é isso que a gente faz. Ela está lá na moradia, eu estou lá na cultura, mas a gente está aqui buscando a agenda com o secretário de habitação, que a gente quer saber da moradia. A gente quer resposta. Buscando reunião com o secretário da saúde, né, com a Secretaria de Saúde, que é para trazer o UBS, que o povo está gritando que a gente precisa andar mais de 5 quilômetros, se colocando em risco nas duas avenidas principais, que é a Vito Cebito e a Raposo Tavares, para chegar até a UBS aqui, que está gritando com 8 bairros atendidos dentro de uma UBS, fora as ocupações. Entendeu? E é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. E eu consigo detectar que você consegue fazer isso, porque quando você consegue ter acesso aos gabinetes, você consegue fazer esse discurso. Mas quando você tem um coletivo que desmembra isso, como que fica isso?
eu sou um atuante da cultura que eu falo isso. Eu sou presidente de um espaço de cultura, mas a gente não tem a mesma linguagem. Não tem a mesma linguagem e nem a mesma vivência. Por exemplo, você tem um público onde você está atendendo pessoas de dinheiro, que sabe o que é um espetáculo, um produtor cultural, um filme, uma coisa. Enquanto eu estou aqui, e tem crianças aqui que nunca foi no cinema. Que não sabe que você chegar e falar, eu sou produtor cultural, ele vai falar, é o quê, tio? O que é isso? Sabe? Eu tenho, quer ver, 19, 17, 16, não, 5 quilômetros. A gente tem a Casa de Cultura do Butantã. Se você for lá, como qualquer outra pessoa que não seja da quebrada, que você fala, no Butantã, se for lá conversa, como uma produtora, você fala, no Butantã tem a Casa de Cultura, lá não precisa ter assistência porque a coisa está acontecendo lá. Nós somos na quebrada, no extremo oeste do distrito Raposo. São 5 quilômetros, mas é contramão, porque a Casa de Cultura já está para o lado da Vila Sônia, que já não é um bairro carente. Que está do lado do metrô, que é por isso que o metrô chegou ali e parou ali, né? Porque são pessoas de classe média. Então, assim, fala para mim, como que uma pessoa aqui do Distrito Raposo, do João 23, do Apoador, da Coab Raposo, Jardim da Bio e do Boa Vista, vai até a Casa de Cultura assistir qualquer espetáculo ou usufruir de qualquer atividade que esteja acontecendo lá, se é 2 condução e mais um pedaço para andar. Não, eu concordo com você. Como? E aí você vai falar lá que tem cultura no Butantã. Não tem cultura no Butantã, cara.